Atenção! Não pretendo ser o dono da verdade. Apenas eu ensino aqui o que eu creio, pratico e até hoje tem funcionado em minha vida e na vida da minha família. Se aquilo que eu ensino aqui tem alguma serventia para alguém, pois seja bem-vindo e sirva-se deste conhecimento. Abençoado. Olá, abençoados e abençoadas. Melhor dia a todos vocês. É um privilégio, uma vez mais, entrar no ar com o programa Renove Sua Mente. Nós temos uma frase muito famosa que diz assim: renove a sua mente e transforme sua vida. Então hoje eu quero compartilhar com você um assunto super interessante que vem a ser uma pergunta. Diz assim o título do nosso tema de hoje: Inimigos de Deus.
Quem são? Esse é o título do nosso programa de hoje e é muito interessante. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal, clique aqui e se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo tem uma mãozinha assim, você dá um like aí, compartilhe os nossos links, né? E faça a palavra correr junto comigo, né? Então, muito agradecido por estar sintonizado e por me ajudar a divulgar essa ciência de Deus para tratar com o ser humano. Muito agradecido a você pelo entendimento, né? Você não está acostumado com esse cenário, nem com essa iluminação e nem com esse áudio. Você está acostumado com algo um pouco mais excelente, mas eu agradeço a você que respalda o Ministério Reconciliados com Cristo, com tua audiência e com tua semente. Você que tem semeado aqui, eu declaro você colhendo infinitamente mais. É um privilégio para mim poder falar para pessoas que estão prosperando. Ponha isso em prática e eu te garanto que isso funciona, tá bom? Então, no decorrer da programação, você vai ver por aqui as nossas informações, o WhatsApp, como é que você faz para semear, para você baixar o aplicativo da nossa rádio, tudo isso. Pegue papel e caneta para você anotar, que é bem importante. Então, como eu te falei, eu vou repetir agora o tema. O título do tema é, abre aspas, Inimigos de Deus, vírgula, ou ponto, não sei. Quem são? Porque aí vem uma interrogação. Pois bem, se você estiver numa roda de amigos, se você estiver com pessoas conversando, se você estiver em algum lugar, e aparecer essa ideia, essa frase, esse comentário, inimigo de Deus, aí você pensa quem? Bom, inimigo de Deus deve ser o diabo, os anjos caídos, deve ser sei lá quem, né? Menos você, menos aquele teu vizinho que vai à igreja todo dia, né? Que vai rezar todo domingo, que vai ao culto de oração, na corrente de oração toda semana, aquele mormon que sai visitando todo mundo, o adventista, né? Você pensa que inimigo de Deus é o diabo, sei lá mais quem, mas você jamais seria capaz de pensar que o inimigo de Deus, hoje, que o diabo já não está presente, o inimigo de Deus pode ser o teu vizinho. Eu não vou falar de você por elegância. Talvez você esteja assistindo a nossa programação pela primeira vez, então eu queria que você assistisse até o final, porque você nunca ouviu o que você vai ouvir aqui, né? Você nunca ouviu em lugar nenhum aquilo que você vai ouvir aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, no YouTube Pedro Kelly RCC. Então, já estabelecidos, ninguém quer ser inimigo de Deus. Quem é que quer ser inimigo de Deus? Quem é que quer ficar mal com o chefe? Fala para mim. Ninguém. Todo mundo quer estar bem com a chefia, né? Fechamento. Tem que ser fechamento com ele, porque se você se torna inimigo de Deus, você tem o céu inteiro contra você e ninguém quer isso, não é verdade? Então esse é um assunto delicado, é um assunto de revelação e é um assunto que eu separei aqui alguns comentários bíblicos para falar para você. Você sabia que aquele teu vizinho, não você, ele pode ser inimigo de Deus só por causa da forma de pensar? Sabia não, é? Então vamos ver aqui. Colossenses capítulo 1, verso 21. Tem aqui um entendimento que eu queria passar para você. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aqui para aqueles que estavam lá, contemporâneos com ele, que viveram o finalzinho do pacto da lei e continuaram vivos quando começou o pacto da graça. Então, ele está escrevendo aqui dizendo o seguinte, abro aspas aqui para o apóstolo Paulo, diz, e vocês também, estava falando no microfone da rádio, o Paulo, que no outro tempo antigo eram estranhos em relação a Deus, né? Esse é o contexto aqui. E inimigos no entendimento. Ai, ai, ai.
Por isso foi que o verso de cima, o verso 20, né, fala que Cristo na cruz reconciliou todo mundo, inclusive aqueles que num outro tempo eram inimigos, no entendimento. Então Paulo está rogando aqui a estes do seu tempo que, pelo amor de Deus, compreendam que o pacto mudou e que a misericórdia de Deus te alcançou mesmo você sendo inimigo no teu entendimento. Sacou? Então, se eu ler o verso 20, eu posso dar um pouquinho mais de luz aqui. Ele diz, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, né, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, inclusive o teu vizinho, aquele teu vizinho. Tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ou seja, quer dizer que quando Cristo foi à cruz e ressuscitou, isso aí significou uma reconciliação dele com o teu vizinho, entendeu? Então, o teu vizinho nem sabe disso, mas o teu vizinho já está reconciliado com Cristo, porque Cristo veio há 2000 anos atrás, aproximadamente. Então, quando o teu vizinho veio a esse planeta, ele já chegou aqui reconciliado. Por quê? Porque havia um instrumento no meio que gerava inimizade. E que instrumento era esse? Eu quero te mostrar já já. Porque aqui você entendeu o que eu li que diz aqui, olha, ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Quer dizer que não havia paz entre o homem e Deus. Havia uma inimizade. Qual era... por que havia essa inimizade? Porque havia um instrumento que acusava. Havia um instrumento que levantou um muro de separação entre Deus e o homem. E esse instrumento se chamou Lei de Moisés. Então, aquelas pessoas lá do tempo de Paulo, elas pensavam de forma legalista, mosaica. E elas trouxeram para o lado de cá, depois da cruz, na época do cristianismo puro, elas trouxeram esse pensamento legalista. Essas exigências legalistas. Então o apóstolo Paulo está corrigindo esse assunto aqui. Olha, Cristo, por sua grande misericórdia, ele fez a paz, rasgando o mandamento que era contra nós, aquela cédula de dívida, diz lá em Colossenses, que era contra mim, cravando-a na cruz, através do seu corpo, né? E fazendo a paz. E agora, de ambos os povos, ele fez um só. Entendeu? Então, o que significou a cruz? A cruz significou o pagamento de uma dívida para acabar com uma certa inimizade que havia entre Deus e o homem por causa da instituição do pecado. E o homem teve consciência de pecado quando a lei de Moisés foi estabelecida. Antes da lei ser estabelecida, o homem não sabia. O pecado já estava, mas o homem não tinha essa consciência de pecado. Né? Lembra que Paulo falou assim, como é que eu iria conhecer o que é a cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás? Entendeu? Então, as coisas que aconteceram, que as pessoas fizeram na época passada, antes da lei, por exemplo, no tempo de Abraão. No tempo de Abraão não havia lei de Moisés, então não havia instrumento que acusasse. E Abraão mentiu, Abraão deu uma fraqueza nele, ele ficou olhando para as pernas da empregada da casa dele, né? E deitou com ela. Sabe como é que é, né? Então, mas não havia aquela consciência de pecado, porque a consciência de pecado quem trouxe foi a lei. E então, trazendo essa consciência de pecado, ela gerou uma inimizade. Quer uma evidência a esse respeito, para não ficar nas minhas palavras? Eu vou ler para você aqui, Efésios capítulo 2, verso 14, que diz assim, olha aqui. Porque ele, Cristo, né, é a nossa paz, esse é o contexto aqui, Cristo, o qual de ambos os povos fez um só, e derrubou a parede de separação que estava no meio. Ou seja, havia uma parede, né? Na sua carne, Jesus de Nazaré, ele desfez a inimizade. Aí Paulo, como é muito explicativo, ele fala assim, vírgula, isto é, ou seja, a inimizade, sabe o que é? Vírgula, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças e tal, e tal, e tal. Bom, então, abençoados,
Cristo é considerado a nossa paz. Você já viu isso? Outro dia eu passei ali e vi: igreja, Cristo é a nossa paz. O que eles pregam lá? Eu pensei que era graça. Não é não. É legalismo. Ou seja, eles não entenderam nada. Me entendeu? E eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Então Cristo é considerado a nossa paz porque desfez a inimizade que havia. E o que era? O que nos tornava inimigos? A lei de Moisés, né? Porque a lei gerava esse tipo de separação. A lei, ela só acusava adúltero, ladrão, sabe? Adolescente, quanto mais aquele adolescente que era costumeiro, né, em repetir as falhas e tudo. Então a lei só acusava. A lei nunca disse como é que você se livrava dessas dificuldades eternamente. A lei, por isso é que a lei tornava inimizade entre Deus e o homem, porque o homem estava num estado pecaminoso, numa posição espiritual de pecador, de morto em pecado. Então ele estava morto para Deus, porque não pode haver associação entre o Espírito de Deus e o pecado. Por isso é que quando Cristo foi à cruz, pagou esse preço, separou, tirou de nós a carne, fez essa circuncisão entre a carne e o nosso espírito, que é a nossa verdadeira identidade, então ele fez imediatamente uma habitação espiritual em nós. Por isso é que Paulo diz em Colossenses 6,17 que o Espírito de Cristo e o nosso Espírito são um só Espírito, um mesmo Espírito. Por isso é que ele fala em Colossenses 1,27 que Cristo habita em nós. Se ele não tivesse tirado o pecado, feito essa separação entre carne e Espírito, ele não poderia habitar em nós, porque ele não combina com o pecado. Entendeu? Porque o pecado faz essa separação, porque onde há isso, a lei está. E onde há lei, há um muro. Por isso é que você vai, não recebo, no sistema religioso, vai olhar lá, espiar lá, né, e ver que os abençoados se referem a Deus como se eles estivessem lá embaixo e Deus estivesse lá em cima, aleluia! Por quê? Porque eles ainda têm um muro de separação. Então, abençoado, agora você compreende que inimigo de Deus, hoje em dia, já não é o diabo, porque o diabo morreu, não existe mais, né? Aquela pessoa muito bem comportada, aquela pessoa muito bem quista, querida na vizinhança, muito bem na sociedade, essa pessoa aí, ela pode ser um inimigo de Deus. Esse teu vizinho que eu comecei falando, essa tua vizinha, pode ser um inimigo de Deus na sua forma de pensar. Porque a inimizade em relação a Deus agora só está na forma de pensar da pessoa. Por quê? Porque a parede de separação já não existe mais. Mas se a pessoa continuar pensando que Deus não está nela, que Deus não habita em seu espírito, que Deus está lá longe, que eu tenho que me reunir naquela congregação lá com aqueles irmãos para poder clamar a presença do Espírito de Deus, senão ele não está, não vem, não aparece, fica sumidão. Então essa pessoa é inimiga de Deus no entendimento. Então imagine como é que Deus responderia à oração de uma pessoa que é sua inimiga na sua forma de pensar. Eu imagino, então agora que eu me ponho de mosquinha e fico imaginando Deus pensando assim, caramba, poxa, eu me vesti de carne, poxa, vivi lá embaixo por uma carne tão ruim, 33 anos, e fiz milagres, né? E ressuscitei mortos, e curei todo mundo que se aproximou, e fez, e aconteceu, e preguei, e tudo mais. Ressuscitei, entreguei o evangelho da graça ao meu chamado apóstolo Paulo, e eles não entenderam nada. Então eu imagino que Deus se sentiria assim. Então, uma oração de uma pessoa assim, eu penso que é uma oração sem resposta, é uma oração que não vai passar do teto, como dizia um amigo meu. Então, inimigos de Deus, quem são? Pode ser o teu vizinho. Pare para pensar nisso. Domingo eu volto com mais um tema interessante
que ajuda a renovar o teu entendimento, né? Queria agradecer a todos vocês que semeiam aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, neste momento. Olá, abençoados e abençoadas. Você sabia que a prosperidade está preparada para você? Não saia daí, que eu vou te explicar dentro de poucos minutos. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Bem-vindo à nossa Dica de Prosperidade número 29. As demais estão publicadas em nosso canal no YouTube, Pedro Kelly RCC. Visite e inscreva-se. Você sabia que a prosperidade está preparada para você? Sempre esteve? Todo o tempo? O que acontece é que para ela se manifestar, depende de algumas atitudes. A primeira atitude é você gerar algum tipo de renda, alguma receita, algo, um trabalho, um desenvolvimento que te gere recursos, né? E uma das atitudes mais importantes, se não a mais importante, é nunca gastar mais do que aquilo que você ganha. E você me pergunta, Pedro Kelly, mas como é que eu controlo isso? E eu te respondo, é fácil chegar a esse controle e a essa conclusão. Por exemplo, se no final do mês, você chega no final do mês e te sobraram R$50, R$100, quanto seja, né? Já é um bom sinal. Né? Agora, se você chegou no fim do mês, claro, depois de pagar todos os compromissos, né? Se você chegou no final do mês e não sobrou nada, você deve acender um sinal de alerta. Um sinal amarelo. E deve buscar conhecimento e sabedoria para você aprender a ajustar os teus gastos dentro daquilo que você é capaz de gerar como renda. Então, em Provérbios capítulo 16, verso 16, diz assim, ó, melhor é adquirir sabedoria do que o ouro. Olha aí. E adquirir inteligência vale mais do que a prata. Por quê? Porque um gera o outro. O ouro e a prata, falando de coisas materiais, claro, não geram sabedoria, mas a sabedoria gera o ouro e a prata. Então, outra atitude é, antes de decidir comprar alguma coisa, pense um pouco mais. Passe uns 2 dias pensando naquilo, durma umas 3 noites e acorde no outro dia e perceba se seu coração continua com aquele desejo de comprar aquilo ali, né? Em Provérbios capítulo 21, verso 5 diz assim, os pensamentos do diligente certamente tendem à abundância, mas todo aquele que se apressa loucamente, de certo, vai à pobreza. Por quê? Porque quando a pessoa toma decisões apressadas, não pensa muito bem, depois ela vai ver que não tomou a melhor decisão e para consertar, meu amigo abençoado, não é muito fácil. E outra atitude, e essa é bem séria, porque essa olha o lado espiritual, é você sempre semear no ministério que te ensina. Se este aqui é o ministério que te ensina, se a palavra que eu ensino aqui tem sido proveitosa na sua vida, então este é o ministério que você deve semear. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 12, diz assim, porque se primeiro há a vontade disposta, será aceita a tua semente, segundo aquilo que você tem, e não segundo aquilo que você não tem. Portanto, aqui estão algumas poucas atitudes para colaborar na manifestação da prosperidade na sua vida, que já está preparada para você. Então, falando de semente, não prometa semear aquilo que você não tem. Comece semeando com aquilo que você tem agora. Não prometa semear no futuro. Semeie agora e comece agora a experimentar aquilo que está prometido para se manifestar na sua vida. Nesse momento, aparece aqui o nosso código Pix para você enviar sua semente e desde já eu declaro você em abundância, eu declaro você em sabedoria, eu declaro você em boas atitudes para que essa prosperidade de Deus que está preparada para você se manifeste de uma vez na sua vida e que você tenha uma vida de abundância. Muito agradecido por nos acompanhar até aqui. Eu sou Pedro Kelly e esse é o Ministério Reconciliados com Cristo.
Abençoados. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Eu te declaro abençoado, prosperado, curado, perfeita, mais que vencedora, conduzida sempre em triunfo, né, com todas as portas abertas para você entrar, porque afinal de contas, se Deus mora em você, sois deuses, porque todos vocês são filhos do Altíssimo. Já dizia o Salmo 82, verso 6. Então, aos deuses, eu me despeço nesse momento, convidando você para domingo, às 10h30 da manhã, aqui no YouTube Pedro Kelly RCC, com um tema interessante. Tudo isso eu compartilho com você porque essa é a minha intenção, esse é o motivo do meu trabalho. Que você renove tua mente e transforme tua vida. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.